Queridos irmãos, a paz do Senhor, esse domingo de manhã chegando aí na sua casa para vos trazer a lição da Escola Bíblica Dominical. Amém? Quero te convidar a curvar a sua cabeça, vamos orar, pedir a presença do Espírito Santo, que é aquele que nos faz, não é, entender a palavra do Senhor. Que Ele possa nesse momento estar aí junto a você, te consolando, te fortalecendo para este dia. Amém? Oremos ao Senhor, maravilhoso Deus, eterno Pai. Este é o dia que fez o Senhor, é o dia que nós nos aproximamos de Tua presença, louvando e adorando e glorificando o Teu nome. Abençoa os Teus filhos que agora, Senhor, meu Deus e meu Pai, irão meditar na Sua palavra, nesta lição tão importante que é o batismo no Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, e nos dirija a toda a verdade, para que tenhamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, a firme convicção desta verdade tão importante para as nossas vidas. Pedimos, pois, a Tua bênção e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém? Lição de número 13, irmãos. O batismo no Espírito Santo é esta lição deste domingo de manhã. E nós estamos aqui para fazer um apanhado desta lição. Já informando também aos irmãos que estamos já com aula presencial. Amém? Tomando todas as precauções desse tempo, distanciamento, não é? Máscara, álcool em gel. Estamos em duas classes. Classe mista, homens e mulheres, e a classe dos jovens. Graças a Deus o tempo tem um grande espaço e nós podemos fazer de maneira tranquila e ter a presença dos irmãos para as perguntas, para as respostas, para aquilo, meus irmãos, não é, que faz a gente sempre crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Saiba que principalmente no segmento das Assembleias de Deus, a importância da escola dominical é de suma. Por quê? Porque é na escola dominical aonde nascem os primeiros obreiros, os primeiros pregadores, os primeiros ensinadores. É com esta vivência da escola dominical que começa a despertar os dons da igreja. Então venha fazer parte desta que é a maior escola da terra. Amém? No mundo inteiro, homens e mulheres se aproximam os domingos de manhã para abrir a Bíblia, a revista da escola, e estudar a palavra do Senhor. O batismo no Espírito Santo, o texto áureo, irmãos, está em Atos, capítulo 1, versículo 5. Atos, capítulo 1, versículo 5 diz assim: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém? É a promessa. A verdade prática, queridos irmãos, diz assim: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual. Guarde bem isso, uma experiência espiritual particular. Que importante nós temos ter a nossa experiência com o Espírito Santo, perfeitamente distinta da conversão. E para nós, esta é uma verdade apresentada nas Escrituras. Enquanto no aspecto da salvação, o Espírito Santo me convence, na questão do batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo me reveste. Amém? É o mesmo Espírito que opera na salvação e no batismo, porém são diferentes, bênçãos distintas. E é isto que nós vamos estar meditando um pouquinho porque é um apanhado da nossa lição. O texto bíblico em classe, meus irmãos, se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 13. Vamos fazer leitura? É importante nós fazermos a leitura bíblica em classe. Atos capítulo 2, versículos 1 a 13, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos e de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois quê?
Não são galileus todos estes que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Prosélito, meus irmãos, são aqueles que não são judeus, mas se converteram ao judaísmo. E cretense e árabes, todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros zombavam e diziam: estão cheios de mosto. Amém? O batismo no Espírito Santo. Meus queridos irmãos, na introdução da revista, o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal. Você sabe que a questão formal, meus irmãos, são regras. O método, a maneira. E quando se fala do batismo no Espírito Santo, é uma experiência. Se formos colocar a questão formal para o batismo, é que deve ser feita em nome de Jesus, porque Jesus é o batizador. Eu não batizo, mas virá um que depois de mim, a qual não sou digno de desatar a sandália de sua alparca, de sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Palavras de João o Batista. Então a forma é em nome de Jesus, mas a experiência de cada um. Eu já ouvi, meus irmãos, testemunhos de pessoas que estavam andando na rua, pensando em Jesus e foram batizados com o Espírito Santo. Outros na vigília. Outros dentro de casa, quando estava adorando a Deus. E o Senhor os encheu, os capacitou, os revestiu deste poder do alto, o poder, o revestimento do Espírito Santo. Então saiba que como experiência, a maneira do Espírito Santo trabalhar em vidas e vidas é amplíssima. Não existe uma forma, uma regra para isto. Agora, em nome de Jesus. Então não existe formalidades para com este recebimento de Deus. Nós somos cheios dele, cheios deste poder e desta autoridade. O Novo Testamento nos ensina, no primeiro tópico da lição, o que significa o batismo no Espírito? Primeiro, é um fenômeno do Pentecoste. Segundo, duas bênçãos distintas e a questão do conceito teológico. Diz assim: no Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. É obra do Espírito. Porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e é o mesmo que batiza. Mas lá ele convence, aqui ele reveste. São bênçãos distintas. Que isto está, meus irmãos, à disposição, disponível ao salvo. Só basta buscar. Tem que crer. Sim, buscar a Deus com fervor e rogar ao Senhor: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Eu preciso ser revestido de poder. Amém? Esta é uma importância, meus irmãos, para a igreja dos dias de hoje. Parece que a igreja, principalmente nós do segmento pentecostal, estamos mais formais, mais relaxados. Não, precisamos continuar a manter este fogo no altar. Alimentar-se da pessoa do Espírito Santo. No ponto 3, o conceito teológico ou conceito doutrinário da Bíblia, ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação do crente em Jesus para a expansão do Evangelho. Edificação espiritual. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração.
Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento do Pentecoste e continuam até a atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, em todos os lugares e em todas as épocas. Existem segmentos que pensam que só foi para aquele tempo. Nós não. Nós pregamos que Jesus batiza hoje. Quando os missionários vieram dos Estados Unidos, meus irmãos, com a doutrina pentecostal, a frase que cola na nossa memória, meus queridos irmãos: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Esta era a mensagem dos missionários. E esta é a mensagem nossa até hoje. Porque cremos que se você crê, você pode falar em línguas, conforme o Espírito lhe conceda que você fale. Saiba que tudo aí é um acompanhamento. Primeiro, temos que crer em Jesus para a salvação. E é Ele, o Espírito Santo, que nos convence. Agora, temos também que continuar crendo e buscando com fervor o batismo. O que é o batismo? Um revestimento de poder que nos capacita para o serviço cristão. É difícil, meus irmãos, suportar desaforo, suportar murmuração, intrigas. O Espírito Santo, quando nos capacita, nos torna capaz de suportar toda esta situação e não nos envolvermos com nada destas questões. Quer dizer que é um revestimento, é uma roupa sobre tudo, é como se colocasse um sobretudo em nós. Depois de estarmos já vestidos, colocarmos o sobretudo que veste todas as demais peças de roupa. Revestimento de poder é uma autoridade espiritual. Amém? No segundo tópico, o propósito do batismo no Espírito Santo. Qual é o propósito? Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, e ambas as experiências são coisas distintas, como verdades pentecostais fundamentadas de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber qual é o propósito desse batismo. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Para que ser revestido? E ser-me-eis testemunhas. Quer dizer, meus irmãos, esta palavra testemunha é mártir. Aquele que dá a vida por uma causa. Então, para você suportar toda a afronta e ignomia dos homens. E a igreja está passando por esse processo. Não pense os senhores que a igreja deixou de ser perseguida. Não, existe uma perseguição calada que a gente não está observando, mas ela está tomando corpo. Querem fazer Bíblia até para segmentos ideológicos da sociedade. Até para segmentos políticos da sociedade. Estão tirando, meus irmãos, a autoridade, querem tirar a luz da igreja. Mas saiba o que Jesus falou, é a promessa que naquela resposta de Pedro, e Jesus dá a contra-resposta dizendo, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai, e eu te digo, tu és Pedro, e sobre estas pedras edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Precisamos ser revestidos de poder. Mas o crente, pastor, que recebeu Jesus já não recebeu o Espírito Santo? Sim, Senhor. Mas ele precisa ser revestido. Amém? É uma bênção a mais, uma graça a mais. E isso dá autoridade, porque nós precisamos de ter autoridade espiritual, meus irmãos. Não é autoridade porque, meus queridos irmãos, nos impomos. Não, quem tem a graça de Deus, é Deus que o faz impor. E esta é uma coisa dada pelo Espírito Santo. Então glorifique, adore e seja testemunha. O testemunha, queridos irmãos, é aquele que diante de tantas perguntas da sociedade de hoje, ele tem uma resposta. A resposta do testemunha cheio do Espírito Santo é temperada com sal, é agradável, que traz luz e entendimento àqueles que estão nas trevas. E ser-me-eis
testemunhas. Revestimento de poder para o exercício do testificar de Cristo e de sua palavra. Amém? Queridos irmãos, no terceiro ponto da nossa revista é o recebimento e as evidências do batismo no Espírito Santo. Amém? Queridos irmãos, nós pentecostais trazemos como doutrina que aquilo que faz a evidência externa de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo é o falar em línguas. E isso está na Bíblia. Se você ler os trechos da Bíblia, você vai ver que na casa de Cornélio, no próprio Pentecoste, tudo se acompanhou com línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Pode ser uma língua na qual eu não conheça. Por exemplo, eu não sei falar japonês, eu não sei falar russo, mas se houver necessidade, o Espírito Santo me capacita para falar uma língua. Para eles não estranha, mas para mim é. Mas também eu vou falar a língua dos céus. Então observe, queridos irmãos, da importância desta capacitação do Espírito Santo. Então hoje, o batismo no Espírito Santo, uma experiência distinta da salvação. É o mesmo Espírito que convence e é o mesmo Espírito que reveste. Reveste para quê? Para que eu tenha autoridade de testificar a obra da salvação. É também uma carga de poder, de autoridade espiritual para enfrentar as lutas que virão no âmbito espiritual. Outra coisa, e a evidência está no falar em línguas. Queridos irmãos, e quando vai existir a questão do formalismo, nessa questão do falar em línguas, existem as regras colocadas por Paulo na sua carta em 1 Coríntios. É só você ir lá e lê-las. E você vai ver, concernente à profecia, à revelação, a tudo que está no segmento, meus irmãos, espiritual e dos dons do Espírito. Porém, hoje é o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é submergir nas águas do Espírito, ser cheio do Espírito Santo para testificar de Jesus. Amém? Queridos irmãos, concluindo esta lição, o que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema desta lição? Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que esta manifestação do Espírito é atual e concedida a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em línguas. Amém? Graças a Deus, foi aí um apanhado bem, não é resumido para você. No próximo domingo, um novo professor estará aqui também trazendo uma visão, uma panorâmica da próxima lição e você vai sendo, meus irmãos, tocado, motivado por esta palavra. Mas aqui fica um convite todo especial a você que pode se chegar ao templo para junto estudarmos ali de maneira mais esmiuçada, de maneira mais calma, lendo todos os versículos para poder chegar ao seu coração. Mas esta palavra, creio que já chegou à tua vida. O batismo do Espírito Santo. Não tem como negar. É uma verdade, é uma realidade, é uma verdade que se experimenta nos dias de hoje. O Senhor é aquele que batiza. Ele quer te batizar. Ele quer te revestir. Ele quer te dar autoridade para que você seja sua testemunha e possa vencer as lutas e as provas destes dias. Deus te abençoe. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, temos falado a sua palavra acerca da pessoa do Espírito Santo, acerca do batismo no Espírito Santo. Nós glorificamos o teu nome, que o Senhor é o batizador, é aquele que nos batiza, é aquele que nos reveste desta autoridade para testemunharmos da tua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, que aqueles, ó Senhor, meu Deus, que ainda não falam, comecem a falar.
sejam, Senhor, batizados. Que aqueles, Senhor, meu Deus e meu Pai, que pararam de falar, possam ser motivados a novamente falar em línguas e glorificar o Teu nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, derrama ou continue derramando e enchendo no meio da Tua igreja, nos capacitando para a Tua obra. Pedimos a Tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Aproximando-se, enfaixou-lhes a ferida. Até próximo domingo, em nome de Jesus.